A construção da barragem subterrânea mexe com a rotina do agricultor. Levanta um poeirão, Cris. Eu só imagino, né, Elson? Nós vamos acompanhar esse trabalho numa pequena propriedade do sertão de Alagoas. As imagens são do Emílio Mansur e a edição de imagens do Everton Altafim. Ô, Lenildo, tá fazendo um buracão aqui na sua propriedade. É de assustar, né, César? É um buraco do bem, né? Lenildo do Nascimento é um pequeno agricultor do município de São José da Tapera, no chamado Médio Sertão de Alagoas. A obra, que acaba de ter início na sua propriedade, faz parte das 17 barragens subterrâneas que o Senar deve construir ainda neste ano no estado. O trabalho vai demorar uns 4 dias e a gente vai acompanhar passo a passo. A barragem do Lenildo vai ficar bem próxima de onde ele já tem a plantação, que serve de alimento para os seus animais e também para a sua família. Naquele pequeno espaço de terra tem batata, feijão guandu, mandioca, capim, crotalária, gliricídia. A lavoura foi implantada nesse lugar justamente porque é onde a água da chuva passa com mais força na propriedade. E a ideia é que a barragem retenha a umidade e melhore ainda mais essa produção. A área de plantio do Lenildo tem algo em torno de 1 hectare. E mesmo onde o terreno é produtivo, a realidade é dura. Aqui você já chegou a perder produção? Já. Por conta de seca? Já cheguei a perder produção. Mesmo sendo a área mais úmida Isso. da propriedade? Porque em alguns anos o período de estiagem se prolonga por mais meses. Mesmo nessa área, a gente já plantou e não colheu. O capim recém-cortado vai para alimentar as cabras, que hoje são a principal fonte de renda da propriedade. No caminho até o Cabril, a conversa nos leva a conhecer um pouco mais sobre a dinâmica imposta pela seca. No período do chuvoso a gente trabalha e no período de estiagem bastante gente aqui sai para procurar emprego em outros estados. Cata de laranja, café, limão, corte de cana-de-açúcar, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, todos esses estados aí tem gente do nosso semiárido. Diminui a quantidade de habitantes na nossa região por conta dessa migração para outros estados. De tanta gente que vai para fora. De tanta gente que vai para fora. E aí você decidiu ficar na sua terra? Decidi ficar na minha terra e trabalhá-la, enfrentar a pouca chuva e aprender a conviver com a nossa realidade. Faz apenas 2 anos que o Lenildo deixou de viajar para arrumar trabalho em outros estados. E agora colocou a sua rotina à mercê da sazonalidade da água. Num ano de boa chuva, num ano de produção de ração melhor, as cabras entram em cio mais e a gente consegue ter mais cabrito para vender. Então a chuva interfere até na reprodução dos animais? Interfere. Interfere porque a partir do momento que elas têm uma ampla alimentação, elas conseguem se recompor e entram em cio, consequentemente mais cabritos. Quando a chuva vem numa quantidade boa, Lenildo consegue vender uns 10 cabritos por ano. Mas quando a seca prevalece, essa conta não chega na metade. Nascem apenas 3 ou 4 cabritinhos num ano inteiro. Qual é o seu sonho, a partir do momento que você decidiu ficar aqui na propriedade? O meu sonho é mostrar que a gente consegue conviver com a realidade do semiárido. Se resumir em uma frase é ficar na minha terra sem precisar ir depender da terra dos outros. A falta d'água também já afetou a vida da agrônoma da Embrapa, que hoje é uma das responsáveis por levar a barragem subterrânea aos agricultores do sertão. Onde eu nasci, tem os 2 contrastes, né? Eu morava no morro, que não tinha água, e quando eu olhava lá para frente, uma imensidão de água na lagoa, mas que a gente não tinha acesso, né? Me emociona ainda muito falar nisso, porque foi um tempo difícil, que a gente estudava, mas não brincava. Então hoje, quando eu vejo que eu estou ajudando as pessoas terem água, eu vejo que a minha história também por trás disso, né? Eles hoje têm água, e tendo água,
eles estocam. E estocando água, eles estão estocando vida, né? E vida é tudo. Para estocar a vida, a barragem da propriedade do Lenildo está projetada para ter 70 metros de comprimento por 3 de profundidade. O agrônomo Fernando Vieira é o responsável pela execução das obras do Senar e conta que a estrutura de cada barragem dessa varia caso a caso. Depende muito do solo, da declividade do terreno, da vegetação ao redor. Então, tudo isso aí são variáveis que devem ser levadas em consideração para determinar o tamanho, né, para determinar o tipo de sangradouro, né, o tipo de material que a gente vai trabalhar, tudo isso aí. A evaporação ela é muito forte aqui no nosso estado. Então, se chover 30 milímetros, né, quando vem o sol bastante forte, esses 30 milímetros vão embora em no máximo 15 dias. É rápido? É rápido, é muito rápido. E com a barragem isso vai A água vai ficar de 2 a 5 meses, essa água disponível para o produtor. Para isso, a barragem subterrânea tem que ser construída num terreno de no máximo 2% de declividade e onde chova ao menos 200 milímetros por ano. Mas determinante mesmo é a característica do solo. Ao longo dessa parede aqui do perfil de solo, você vê que é arenoso. Você passa a mão aqui, ele já sai soltando. E a partir daqui já começa a ter um pouco de argila, um pouco da camada impermeável. Você vê esses pontos escuros, são ferro, óxidos de ferro aqui. E isso mostra uma camada de impedimento, de umidade a partir de agora. Você vai ver que tem pontos que tem a rocha aqui. Vai começar a segurar a água. Chegou ali, não passa para canto nenhum. Aqui infiltra bem. Isso, e aqui já começa a segurar. Já Entendi. começa a formar aquela caixa d'água que o agricultor tanto fala. Bom, a lona que eles vão instalar vai ser colocada desse lado aqui, né? Que é a parte mais baixa, que vai segurar e reter toda essa água que vem. Você coloca a lona aqui, depois volta com a terra, fecha e a lona fica guardada. Isso aqui, então, vai levar vida lá para cima. Lá para cima. E eu digo, vida para o solo e vida para as famílias. Com o buraco concluído, o pessoal estende a lona plástica por toda a barragem, que recobre o paredão de cima a embaixo. Para uma melhor contenção da água, a lona precisa ser grossa, de 200 micras de espessura, e ainda assim, ela é colocada dobrada. A gente estima em torno de 5 milhões de litros, que vai dar para o produtor utilizar em alguns meses do ano, né, antes que ela evapore, e vai dar para ele plantar aí o que ele quiser para a alimentação dos animais dele. Com a lona já estendida, é preciso fechar a vala com a terra do próprio buraco, deixar o poço pronto e também o sangradouro, que vai servir de vazante para quando a barragem estiver cheia demais. Lenildo, gostou do dia hoje? Foi bem produtivo, César. A partir daquele buracão que tinha aqui ontem, hoje a gente já vê a lona colocada, até o buraco sendo tapado e as coisas começando a caminhar para aquele que a gente almeja, né? Para a gente ficar com um sorriso de lado a lado do rosto, né? Já está se formando. Já está se formando. A animação é constante. Mais um dia se foi e agora a barragem subterrânea do Lenildo está pronta para ser apresentada a toda a família. O que pode definir em uma só palavra aqui é transformação. Porque a partir do momento que se tem acúmulo de água, a gente consegue transformar toda a nossa história. Olha, e o futuro tá para ser escrito aqui ainda, porque assim, o Matheus quer ser o quê, Matheus? Quando crescer mais? Veterinário. Veterinário. E o Gabriel? Biólogo. Biólogo. Vocês gostaram aqui? Gostei. É. Então agora só falta chover. Agora é só esperar em Deus, graças a Deus, né? E agradecer a Ele, primeiramente, e esperar a chuva cair. Daqui a pouco vai estar tudo verdinho aqui. A partir de aqui é algo novo que nós vamos viver, o futuro que nos aguarde. Transformar o futuro. Talvez essa seja a força maior da barragem subterrânea. A umidade do solo faz nascer a possibilidade de escolha do sertanejo, de se manter ou não na região, de enfrentar ou não as adversidades do clima, de permanecer ou não
ao lado da sua família. Com a barragem subterrânea, a decisão passa a ser uma opção e não uma imposição. A barragem subterrânea dura muito. Depois de uns 20, 30 anos, será preciso avaliar se a lona vai ter que ser trocada.